Boa noite a todos. Dia 5 de outubro de 2021, terça-feira, dando continuidade à nossa programação de nossa Casa Espírita, Cantinho de Jesus. A primeira parte, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. A segunda parte, o Livro dos Espíritos. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz o tema: os trabalhadores da última hora. E hoje nós vamos abordar o item de número 5, que fica dentro das instruções dos Espíritos, uma mensagem do Espírito de Verdade, datada em Paris, no ano de 1862. Título da mensagem: Os Obreiros do Senhor. Quem estiver com o Evangelho segundo o Espiritismo em mãos e quiser acompanhar-nos a mensagem, esteja à vontade. Diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos, ou felizes, ou bem-aventurados serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos, os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que souberdes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas disenções, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Essa é a mensagem que Allan Kardec, o codificador, fecha o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele abre com a parábola dos trabalhadores da vinha, e no versículo 16, Jesus coloca: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Da mesma forma,
que o Espírito de verdade aqui nos traz. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Mas quem é primeiro ou quem é o último? Bom, nós não vamos aqui, obviamente, voltar à parábola, interpretar a parábola que inicia este capítulo 20. Ela está em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. E convidamos a todos depois, não somente para ler de novo esta parábola, como também refletir sobre a mesma. Porque Jesus, ele está nos ensinando que quando o homem sai para angariar trabalhadores à sua vinha, quem de fato está disposto, está pronto para ir à vinha, trabalhar em nome do Senhor. Entendendo hoje que essa vinha representa toda a humanidade. E aqui, nessa mensagem, o Espírito de verdade nos chama a atenção. Que o tempo se aproxima em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Isso é muito importante entender. Embora essa mensagem ela foi datada do ano de 1862, já se passou um bom tempo. De lá para cá, de 1862 até hoje, 2021, 5 de outubro, quanto progresso, quantas transformações, quantas mudanças nós vimos, observamos e temos registradas no seio da nossa humanidade, da nossa civilização. Porém, somos chamados agora a rever, conforme ele irá nos dizer, se nós estamos trabalhando somente para os bens da terra, menosprezando os bens do céu, ou se nós estamos menosprezando os bens da terra e apenas evidenciando os bens do céu. Mas o que significa bens da terra e bens do céu? Nós sabemos que tudo aquilo que é ligado à terra, à materialidade, pertence à terra e na terra ficará. Mas tudo aquilo que representa o céu é para nós, dentro da interpretação espírita, os bens espirituais, os valores espirituais. E que nós precisamos adquiri-los, conquistá-los, não herdá-los, conforme aquele jovem que chega até Jesus, que está registrado lá no capítulo 19 de Mateus. Ele pergunta ao Cristo como ele faria para herdar o reino do céu, os bens espirituais. E nós já sabemos a resposta. Faça tudo conforme a lei. E ele diz a Jesus que desde criança ele vem observando. Então Jesus diz aí: queres ser perfeito? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga. Bom, obviamente que Jesus não está dizendo para nós desfazermos dos nossos bens materiais porque deles necessitamos. Mas o que nós não necessitamos, precisamos aprender a dividir. Tudo aquilo que é supérfluo e que é em excesso, que passa da conta, precisamos tomar cuidado. Porque o que adianta
eu abrir o meu guarda-roupa e ter 100 pares de sapato, sabendo que muitos corações não têm um chinelo para calçar. Não vamos aqui abrir mais exemplos. É apenas uma reflexão. Então, quando se fala em transformação da humanidade, é preciso entender que a humanidade vem passando por diversas etapas e em cada uma dessas etapas nós estamos sendo convidados a operar para modificar a estrutura de nossa civilização para melhor, progredindo, evoluindo. E nós necessitamos, claro, ao estarmos reencarnados ou encarnados, de movitarmos, de transitarmos pelos bens materiais. É impossível fazer com que a humanidade avance se nós não soubermos valorizar e dar a destinação correta aos bens materiais. Então, Jesus não combate isso, e isso já foi aqui amplamente trabalhado em nossos estudos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no capítulo 16, onde o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Pois bem, na questão de número 783 do Livro dos Espíritos, está na terceira parte, e na terceira parte nós temos as leis morais. Na lei de progresso, o Allan Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Porque aqui o Espírito de verdade nos chama a atenção que chegou o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Mas que transformação é essa? Qual é o nível dessa transformação? Que tipo de transformação nós podemos esperar? E qual é a transformação que o Espírito de verdade está nos chamando, nos convidando a realizar? Então, quando Kardec pergunta o aperfeiçoamento da humanidade, sabemos que nós estamos evoluindo. Fato. Essa chave nós temos na doutrina espírita. Evolução. Tudo está em desenvolvimento, em evolução, progredindo. Embora muitos de nós, ao olharmos para a sociedade e para a humanidade, nós ainda vemos tantas coisas que ficamos a pensar: será que realmente estamos progredindo? Será? Mas a doutrina espírita não nos deixa dúvidas em relação a isso, porque ela nos mostra de forma irrefutável que o progresso é lei. A tal ponto que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos, tivemos essa oportunidade, onde Jesus nos convida ao aperfeiçoamento. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então, nós estamos em aperfeiçoamento. Mas e a humanidade? Questão 783 do Livro dos Espíritos. Como que ela progride? Como que é a marcha do seu progresso? É lenta? É o que Kardec quer saber. E a espiritualidade superior responde: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Bom, nós estamos nos conscientizando
que somos espíritos e que estamos transitando temporariamente num corpo físico, qual é o objetivo de eu? Né? Cometi aqui um erro, né, gramatical, deu. Mas qual é o objetivo de cada um de nós estarmos neste corpo em que nos apresentamos? Nós estamos constantemente batendo nessa tecla. Mas será que a consciência ela realmente está sendo trabalhada para que eu me identifique como um espírito que estou habitando um corpo temporariamente e que eu preciso valorizar este corpo e dar a ele condições de não somente progredir, mas auxiliar o progresso da sociedade, da humanidade em que eu estou inserido? Será que nós temos essa consciência? Bom, conhecimento já temos. Informações nem se fala. Mas vejam bem o que a espiritualidade continua na resposta. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhes provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Coincidência, será? De nós termos e ainda continuando passando por um processo de pandemia, de um vírus que colocou todo mundo sem saber o que fazer, como fazer? Todas as classes científicas, religiosas, filosóficas, ideológicas, políticas, nós mesmos. Será que nós sabemos, de fato, qual foi o objetivo desse vírus? Fazer ou operar um abalo físico e moral, porque o vírus da Covid-19, ela operou e vem operando abalos físicos e morais na nossa humanidade. Qual é o objetivo? E os espíritos respondem: transformação, renovação, mudança. E por que ele chega? Porque o Espírito de Verdade, em 1862, já havia nos informado. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O vírus chegou. Como que ele nos encontrou? Como que você recebeu o vírus? O título da lição é Os Obreiros do Senhor. Os Obreiros do Senhor. Como que você recebeu o vírus? O Kardec dá uma nota aqui, eu não vou ler a nota de Allan Kardec, a essa resposta dos Espíritos. Fica aí a sugestão para depois vocês abrirem o livro dos Espíritos, pegarem e lerem a questão 783, refletirem e lerem a nota de Allan Kardec. Mas vamos pegar como exemplo a Covid que está atual em nossa humanidade. E nós, seres humanos, estamos buscando, de todas as formas, através dos processos tecnológicos, científicos, e que necessita de recursos, como desprezaríamos os bens materiais? Como que nós conseguiríamos fazer com que o remédio chegasse até nós?
Então, Deus nos dá, nos oferece os bens para que nós saibamos movimentá-los a favor da humanidade. Mas ai daqueles, conforme o Espírito de verdade irá dizer aqui. Mas vamos voltar aqui à reflexão. Aqueles que desviarem, né? Nós vamos voltar aqui, dentro da lição. Como que o vírus te encontrou? Bom, se você é de fato um obreiro do Senhor, e aí entra outra reflexão. Somos obreiros? Somos trabalhadores? Somos servidores do Cristo na Terra? Se o vírus chegou, e se eu sou um obreiro, um servidor, um trabalhador, ele me encontrou dessa forma, ou ele teria que nos ter encontrado desta forma. Bem-aventurados, felizes, ditosos, serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. É preciso amar o vírus e não combater. Que é isso dela? Amar o vírus? Algo terrível que tem causado tantos danos à sociedade? Do ponto de vista humano, sim, mas do ponto de vista espiritual, não. Porque os espíritos superiores disseram a Kardec, Deus lhes provoca, de tempos em tempos, um abalo físico e moral para a transformação. Estamos num processo de transformação, de renovação, cujo objetivo é atingirmos um mundo de regeneração. Então, precisamos estar felizes, alegres, contentes, e nos considerarmos bem-aventurados de estarmos recebendo do alto condições de mantermos um estudo como este, uma programação, o Cantinho ofereceu, a irradiar não somente para encarnados e desencarnados, para consolidarmos a nossa fé, o nosso trabalho para com o Senhor. É o chamamento do Espírito da Verdade. Mas, se o vírus bateu minha porta e eu entrei no apavoramento, sinal vermelho. Pare. Faça uma reflexão. Retorne para si mesmo e compreenda. Todos nós que aqui nos encontramos não ficaremos pela eternidade com este corpo, com essa existência. Sabemos disso. E aí, o Espírito de Verdade continua. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos, felizes, bem-aventurados, os que hajam dito a seus irmãos, trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Bom, aqui nós entramos num tema interessante, que é o retorno, a volta do Messias. Existem estudos profundos relacionados a isso, cujo nome, eu não sei se vocês já ouviram, refere-se à escatologia ou parúcia. São estudos teológicos que vão focar na vinda, no retorno do Messias à Terra. Só que a doutrina espírita, ela nos abre outras frentes de interpretações. E sabemos
que essa transformação moral que está se operando na humanidade e nos convidando a uma mudança urgente, porque senão, o que é que vai acontecer? Poderemos ser levados de roldão. Mas levados mesmo. Não é para o mundo espiritual, não. É fora do planeta que habitamos. É para fora do planeta que habitamos. Isso é muito sério. Nós temos nos unido, nos esforçado para trabalharmos juntamente aos corações para fazer o melhor? Se nós não estamos realizando assim, olha o que o Espírito de Verdade diz. Mas ai daqueles que, por efeito das suas disenções, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: por que implorais graça? Vós que não tivestes piedade de vossos irmãos. É muito importante nós entendermos isso. Existe uma lei no universo. E ninguém pode passar por cima dessa lei. Nenhum espírito que está encarnado na Terra passa por cima dessa lei. Então, quando nós olhamos para o quadro geral da humanidade, não temos que ofender, não temos que maldizer, não temos que caluniar, mas lamentar, ter piedade e compaixão por aqueles corações que estão semeando essas disenções, essas desuniões, essas confusões, porque tudo aquilo que semeamos, colhemos. É lei. O trabalhador do Cristo precisa compreender isso. Ele não pode entrar em um combate, a não ser aquele combate de natureza moral íntima. Este combate ele precisa realizar consigo mesmo. Agora, em relação ao outro, então Jesus nos ensina, conforme oramos, é perdoando que se é perdoado. É compreendendo e não querer ser compreendido. É consolando e não querer ser consolado. É amando sem esperar ser amado. E olhe que a leitura de hoje do livro Ceifa de Luz, Emmanuel nos propõe uma reflexão em torno do versículo 1 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ali está evidenciando a caridade, o amor. Bom, você se considera, então, um obreiro do Senhor? Considera? Se considera, olha o que diz o Espírito de Verdade. Deus procede, neste momento, o censo dos seus servidores fiéis. E já marcou, com o dedo, aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais altos e mais difíceis na grande obra da regeneração. Olha o que o Espírito de Verdade está nos informando.
Então não devemos temer. Aliás, temer é uma palavrinha que no plano da evolução vai nos levar ao medo, e o medo ele vai minando-nos na intimidade. É preciso combater o medo. Não tenhamos medo. O próprio Jesus nos ensinou. Por que tenhais medo, homens, cuja fé é ainda vacilante? Naquele episódio em que ele estava na barca, juntamente com os apóstolos, veio uma tempestade. Jesus ali tranquilo. Os apóstolos apavoraram, com medo de cair na água e se afogarem. Pai, eles não eram pescadores? Será que não sabiam nadar? Então, o convite do Espírito de verdade é para cada um de nós espíritas. Somos fiéis à doutrina que estamos abraçando ou não? Essa doutrina está passando por nós ou nós já conseguimos aclimatá-la em nossa intimidade? É a reflexão para cada um de nós no dia de hoje. Vamos agradecer imensamente essa oportunidade, passarmos para a segunda parte da nossa reunião com o Livro dos Espíritos, realizada pelo nosso irmão Valdir. Seja muito bem-vindo, é com você, Valdir. E aí você faz a prece final, então concede alguém que faça. Uma boa noite, esteja em paz. Boa noite a todos, boa noite, Delano. Muito obrigado pelos estudos, pelas reflexões. E, aliás, você me deu uma boa reflexão no finalzinho aí. Será que eles não sabiam nadar? E aí, como a reflexão é para nós, eu fiquei pensando assim, sim, nós já sabemos nadar dentro do centro espírita, dentro da igreja, dentro da calmaria que os momentos nos oferecem quando está tudo tranquilo. Mas diante da tempestade, aí nós ainda não aprendemos a nadar nela e não aprendemos a pedir a Jesus que nos ajude. É a reflexão que a gente precisa fazer, né? Boa noite a todos mais uma vez. Jesus esteja conosco, continue conosco. Agradecemos, né, por tudo que aconteceu até agora, em todas as nossas vidas, e vamos continuar nosso estudo do Livro dos Espíritos, que estamos no finalzinho. Hoje nós estamos com a questão 1017, é a antepenúltima questão do Livro dos Espíritos, na parte numerada. Depois vem a conclusão. Então, é a quarta parte do Livro dos Espíritos, falando das esperanças e consolações. E, por falar em esperanças e consolações do Livro dos Espíritos, o Delan já iniciou e nós vamos continuar lembrando a importância de agradecer ao nosso codificador. Então, tem uma mensagem do Emmanuel que chama a atenção para isso. Mais uma, né? Que ele diz assim, lembrando o codificador da doutrina espírita. Nascido em 3 de outubro de 1804, portanto, completaria hoje 217 anos, hoje, 3 de outubro, né? 217 anos, em agradecimento a Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido naquela data, passando a usar o pseudônimo de Allan Kardec em 18 de abril de 1857, com o surgimento do Livro dos Espíritos e da própria doutrina, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir, estudar, anotar, meditar, analisar, comentar, interpretar, cultivar, ensinar e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade
é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Emmanuel, ditado ao Chico Xavier. Então, essa é a reflexão inicial, como uma homenagem que oferecemos ao nosso codificador, que nasceu, pessoa normal, comum, nasceu Hippolyte Rivail. Desencarnou Allan Kardec. Nasceu anônimo e desencarnou, como disse uma cartomante, né? O Papa do Espiritismo. Quer dizer, um Papa simbolicamente, claro, e entre aspas, e muitas aspas, né? Porque o Espiritismo não tem essa pretensão e nem essa conotação de hierarquia ou nada parecido. Mas o que se propõe é que a gente use esses 10 itens aqui que o Emmanuel citou. Sentir, estudar, anotar, meditar, analisar, comentar, interpretar, cultivar, ensinar e divulgar. Tudo aquilo que esse codificador deixou para nós. E por tudo isso, o nosso agradecimento, especialmente nós que estamos estudando o Livro dos Espíritos, no Cantinho de Jesus, com certeza alguns encarnados e muitos desencarnados que começaram esse estudo naquela época, ainda estamos participando do estudo e sempre tendo algum aprendizado. Chegando ao final da terceira vez, com certeza aprendemos um pouquinho mais, mas assim que iniciarmos a quarta, estaremos buscando, nas mesmas perguntas e respostas, o aprendizado que vai confirmar, que vai ampliar e que vai somar as nossas experiências. Porque durante três repetições, né, do estudo do Livro dos Espíritos, nós experimentamos, nós mudamos, nós participamos, nós meditamos e aprendemos. Na quarta vez, quando fizermos a leitura da primeira questão, nós teremos uma visão mais ampla ainda do que é Deus. Porque ao longo de toda a obra, de toda a vida, nós começamos em torno de 1983. E já estamos, então, a 17 com 21, né? 38 anos. 37, 38 anos por aí, estudando o Livro dos Espíritos. Então, muita oportunidade tivemos e não nos orgulhemos disso. Principalmente, meditemos sobre o que já aprendemos, sim, até para valorizar, mas principalmente sobre o que não aprendemos em termos de colocar em prática o aprendizado. Questão 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus, etc. O que querem dizer com isso? A resposta dos espíritos vem assim. Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas, por estas palavras, quarto e quinto céus exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Então, aqui nós temos uma variedade de respostas
que chegam de acordo com as nossas condições e com o nosso entendimento. E a interpretação ao longo dos tempos, como eu disse, esse tempo todo estudando o livro, é que vai nos ensinando a abrir um leque de conhecimentos, de pesquisas, para entender as respostas e entender que as respostas não são fechadas, elas não são limitadas, não expressam verdades absolutas, elas expressam verdades, muitas vezes, de momento, para não ferir, para não agredir, para não prejudicar as pessoas que perguntam, aos espíritos que ainda estão presos a alguns conceitos, eles respondem de uma forma que muitas vezes é consoladora, porque sabem que depois de um tempo nós vamos entender de uma forma mais abrangente, sem ter perdido nada da forma inicial que foi passada a informação. Então, voltando aqui à pergunta e à resposta, nós vamos ver, por exemplo, aqui, quando fala de quarto e quinto céu, nós vamos lá no livro Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 7. O Paulo dizendo assim: é preciso gloriar-se? Por certo, não convém. Todavia, mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu. Então, tem primeiro, segundo, terceiro, né? Se em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. No tocante a este homem, eu me gloriarei, mas no tocante a mim, só me gloriarei das minhas fraquezas. Se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade. Mas não o faço a fim de que ninguém tenha a meu respeito um conceito superior àquilo que vê em mim ou me ouve dizer. Já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. Então, é Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Ele deixa aqui várias incógnitas, e uma delas é a própria identificação. Mas não importa, porque aqui a citação é exatamente a questão do céu. Então, nas diversas crenças, nos diversos conceitos, nas diversas posições, as pessoas repetiram, falar de sétimo céu, de 10º céu, de 12º, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, 3, há muitas moradas na casa do Pai, vem uma classificação dos mundos. E nessa classificação divide em 5. Mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Então, existem muitos mundos de todas essas categorias. Se nós considerássemos essa divisão do primitivo até o celestial, nós teríamos 5 divisões. Mas se considerarmos que pode haver subdivisões, principalmente nos mundos celestiais, nós perderíamos a conta dentro dessa classificação. Mas o que os Espíritos vêm respondendo aqui para nós, então? Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Então, se nós perguntarmos para os Espíritos em que céu eles habitam, eles vão responder de acordo com a nossa crença do momento, para não nos ferir.
e vão nos deixar a abertura para nós pesquisarmos, para estudarmos mais, para chegar a uma conclusão. Se nós considerarmos a escala espírita e considerar que em cada fase nós atingiríamos um tipo de céu, por quê? Em cada fase nós vamos atingir o ápice, para logo em seguida passar à próxima. Quando Jesus disse, por exemplo, lá, que dos nascidos de mulher, não há ninguém na terra maior do que João Batista, mas que ele ainda será o menor no reino dos céus. Se dos nascidos de mulher, os nascidos da reencarnação, aqui na terra, não existe ninguém maior do que o João Batista, ele tinha atingido o ápice. Ou seja, todos aqueles que atingem, que concluem o estágio aqui da Terra, o Delano falou do estudo do Evangelho hoje, que fala que os tempos são chegados. Que tempos são esses? São os tempos de transição. Disse que alguns já foram escolhidos. Quem são os escolhidos? São exatamente aqueles que venceram esse possível segundo céu. Aí a gente pode classificar do jeito que achar mais adequado para o nosso entendimento. Porque quem venceu todas as etapas da Terra são os que atingiram essa fase agora da transição. Vão para onde? Vão passar para um mundo mais avançado, mais evoluído. Então, atingimos o céu da Terra. Vamos iniciar desde o princípiozinho, na parte espiritual e também física, de mundos imediatamente superiores à Terra. E nesses mundos, certamente, iniciaremos novas provas, novos exercícios, novos trabalhos para atingir, com o tempo, a parte celestial desses mundos de regeneração. E cada etapa que nós fomos vencendo pelo processo da evolução e através das reencarnações, nós vamos atingindo todos esses céus, porque os céus não são, como já vimos com o livro Céu e Inferno, não são lugares específicos. O céu é uma posição espiritual. O céu é o resultado de algo que está dentro de nós, na nossa intimidade. Está no céu quem se sente feliz. Está no inferno quem se sente infeliz, quem se sente com dor e com sofrimento. Então, se perguntarmos aos espíritos nesse nível, eles vão responder dessa forma, porque isso vai nos ajudar ao entendimento e não vai nos ferir em nada, e não chega a ser mentira, nem omissão. Chega a ser uma preparação para buscarmos novos entendimentos. Então, ele fala que eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas, por essas palavras, quarto e quinto céus exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Ah, tá. Então, nós vamos pegar a escala espírita, porque a escala espírita é a que representa o nosso processo de purificação. Porque o 10º lugar da escala espírita, eles colocaram lá, os espíritos ditaram, né, certamente o Kardec organizou, colocou 10º lugar, espíritos impuros. Primeiro lugar, espíritos puros. Então, nós estaremos, se considerar cada lugar da escala espírita uma posição de céu de felicidade, quem está na condição de impuro teria um nível de entendimento desse céu nos momentos de felicidade. Mas quem chegar lá no primeiro lugar, na condição de puro, é que vai entender realmente a sublimidade dessa conquista. Então, nós temos várias opções de entendimento disso aí, inclusive dentro da divisão da escala espírita, porque nós vamos viajando gradativamente, evoluindo, aperfeiçoando, progredindo, como foi citado também pelo Delano,
né? Da questão do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos progredindo, vamos avançando, vamos construindo essa felicidade interna que nos manterá felizes em qualquer lugar. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Então, a resposta é exatamente o que eles falaram aqui, né? É só perguntar a nós mesmos. Qual o momento que nós nos sentimos no que chamam de inferno e qual o momento que nos sentimos no que chamam de céu? No momento da dor, do sofrimento, da grande dificuldade, das grandes provações e das expiações, nós vamos imediatamente lembrar da descrição de inferno e vamos nos sentir no inferno, principalmente se não tivermos a orientação que temos hoje da doutrina espírita, para entender que aquele inferno ou que aquela dor é uma grande oportunidade, como diz a mensagem lá do Evangelho, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos revolteis, pois, quando sofrerdes. Se nós tivermos memorizado esse princípio da mensagem da paciência, nós vamos entender que realmente não existe inferno em momento algum. Porque este momento da dor será o do agradecimento por estarmos vivenciando e tendo a oportunidade de crescer com essa dor, que é consequência do que nós fazemos no passado e que agora temos a oportunidade de consertar e ficar quite com a lei de Deus em relação a essa dor. Agora, se não entendemos assim, então nós vamos usar a expressão do inferno. Vamos dizer que estamos realmente no inferno. E os espíritos que ainda não entenderam isso vão responder dessa forma. Se pegar lá no livro do Céu e Inferno, na segunda parte lá, a entrevista com aqueles espíritos, se começar lá pelo Samson, que é o espírito feliz, é o primeiro que é colocado, o Samson só fala de felicidade. Ele fala do câncer que o levou à desencarnação com uma quase alegria. Ele, com o câncer próximo da desencarnação, ele propõe à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Ele propõe que eles o evoquem o mais rápido possível, com a permissão de Deus, certamente, para que essa evocação pudesse servir de estudo para o futuro, para ver com quanto tempo seria possível ter consciência da reencarnação. E ele foi evocado algumas horas após a desencarnação, se manifestou com total lucidez e falou da vida espiritual, da dor que não existia mais, do câncer que já tinha sido eliminado, e no dia seguinte, na hora do enterro do corpo, ele vai agradecer ao corpo pela oportunidade que ele teve de vencer todas aquelas etapas. Então, durante o câncer, depois da desencarnação, ele estava no céu porque era íntimo. Mas se perguntarmos lá para o final dos suicídios sofredores, né, aos suicidas, por exemplo, aquelas pessoas que não se arrependeram, né, aqueles espíritos endurecidos, se perguntar para eles se eles sofrem, com certeza eles vão dizer que sofrem e que estão no inferno. Porque é o conceito que eles têm de lugar depois da morte que irão com os sofrimentos, principalmente com as consciências pesadas que têm. Então, sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha, né? Se você perguntar. Porque o espírito já vai se ver num lugar que não tem aquela fornalha acesa com fogo que nunca acaba, queimando um corpo também que nunca queima. Então, isso aí eles vão perceber imediatamente, vão ver que não tem. E a outra resposta que eles colocam aqui é: um pagão diria estar no Tártaro. Eu achei interessante esse Tártaro, porque eu fui ver no dicionário, diz assim: significado de Tártaro, substantivo masculino,
Em odontologia, é um sedimento amarelo duro que, composto principalmente por sais de cálcio e magnésio, se encontra ao redor dos dentes, abaixo das gengivas. Muita gente, principalmente quem já fumou, teve ou tem tártaro ainda. Outros têm outras razões, não é só por causa do cigarro, mas é um dos principais causadores do tártaro, é o cigarro. O dentista que trata disso é o periodontista. O periodontista ele trata da gengiva, porque é a parte que envolve o dente. Periodontista. Daí do periodontista, eu entendi o perispírito. Porque o periodontista trata da parte que envolve o dente e o perispírito é o corpo espiritual que envolve o espírito. A gente dá para fazer umas relações assim, né? Pode ser meio doido, mas dá para fazer. Bom, além disso, o tártaro é um depósito salino deixado pelo vinho no interior das pipas. É uma borra, sarro, é uma crosta calcária dura e insolúvel que se deposita nas paredes das caldeiras, canalizações de água ou vapor, etc. Sedimento que se incrusta nas vasilhas. Borra. Bom, até aí, nós não vimos nada de bom desse tal de tártaro, né? Só vimos coisas esquisitas. Aí fala etimologia, ou seja, a origem da palavra tártaro. Ela vem do latim tartarum, que é um substantivo masculino e feminino, que aí sim é um lugar mais profundo do inferno. Então, exatamente nas partes mais profundas, onde há um endurecimento, restos endurecidos de uma maneira geral, é que vai localizar o tártaro, que é a parte mais profunda do inferno, na interpretação daqueles que falaram sobre o inferno. Então, o inferno é o indivíduo dos povos da Tartária, que é uma região localizada na Sibéria. Então, tudo isso está relacionado com o tártaro. Então, o que o pagão responderia? Porque o inferno dos pagãos é chamado de tártaro. Então, o pagão responderia que está no Tártaro, que é o lugar mais profundo do inferno. E o Kardec faz um comentário sobre essa resposta. Ele fala assim: o mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, falando de céu e de inferno, né? Especialmente de céu. Primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas, o céu, era situado no alto e o inferno embaixo. Então, todas essas crenças antigas e ainda novas, porque muita gente ainda acredita. Então, a história de Adão e Eva está em torno de 4.000 a.C. Mas tem muita gente que ainda está acreditando na história de Adão e Eva. Isso não é condenável. Nem é motivo de riso, nem de desrespeito. É simplesmente motivo de crença. Então, as crenças vão se formando, as pessoas vão se organizando em suas crenças, sobrepondo conhecimentos. Os conhecimentos antigos eles não vão sendo eliminados.
eles vão sendo aperfeiçoados. Por isso é preciso respeitar os conhecimentos antigos. É preciso respeitar todas as denominações de inferno. No livro Céu e Inferno, ele fala do inferno dos pagãos e fala do inferno dos cristãos. E pasmem, quer dizer, pasma lá no livro Céu e Inferno, que ele diz que o inferno dos cristãos é muito pior do que o inferno dos pagãos. A descrição do inferno dos cristãos, que deveria ser uma descrição pelo menos mais leve, né? Mais misericordiosa, ela consegue ser contrária e mais dura e mais pesada do que o dos pagãos. Claro que tem uma razão para isso também, né? O inferno dos espíritas. Os espíritas têm inferno? Tem. E se perguntar, tem muita gente boa no espiritismo que morre de medo do umbral, porque o umbral é o nosso inferno. Olha só. Falou de umbral, nós só substituímos. Deixamos o inferno dos pagãos, deixamos o inferno dos cristãos, e agora tem o inferno específico dos espíritas. Mas tudo isso é busca de conhecimento e entendimento para atingirmos um melhor entendimento de todas essas coisas. Nada está errado. É só a gente buscar o aperfeiçoamento. Não aceite nenhuma verdade definitiva. Não aceite nenhuma verdade, por mais verdade que seja, como a finalização de tudo. Continue estudando, continue pesquisando. Por que que nós estamos finalizando o Livro dos Espíritos e já estamos programando? Se bem que isso é eu que estou falando, né? Eu não sei se a programação do cantinho vai ser continuar. Mas eu imagino que será. Mas, de qualquer forma, nós estamos finalizando a terceira vez. Eu que estou participando desde o início da primeira vez, eu não tenho nenhuma dúvida de que começar tudo de novo vai trazer muito conhecimento. O que é que nós vamos fazer, então, nessa quarta vez? Que coisa repetida! Mas essa coisa repetida é que nós vamos fazer uma superposição de conhecimento, e esse conhecimento que vai sendo colocado um em cima do outro só vai trazendo aperfeiçoamento. Quem sabe esses céus superpostos sejam até um simbolismo desse aperfeiçoamento dos conhecimentos que nós vamos buscando e vamos aproveitando. Para a próxima fase do conhecimento, precisamos da fase anterior. Porque se eu não conhecer nada, pode ser que eu não tenha condição de conhecer de uma forma mais avançada. A criança entra na escola primário, curso primário. No meu tempo, você passar pelo primário, pelo ginasial, pelo científico, para chegar ao curso superior. Se você pegasse uma criança e colocasse de cara lá no curso superior, você poderia até dizer, no curso superior, eles vão ensinar muitas coisas que ensina lá no curso primário. Vão relembrar muita coisa, mas a forma é diferente. A inteligência não estará tão bem desenvolvida como estará daquela que começou lá do início. Porque tem o desenvolvimento da inteligência para assimilar as formas mais aprofundadas de ensinamentos. Será por que o Apocalipse é o último livro da Bíblia? Se a gente for fazer uma reflexãozinha aqui rapidinho, né? Será que não é porque, para entender o Apocalipse, precisamos, pelo menos, vivenciar alguns dos ensinamentos que tem nos 73 livros da Bíblia Católica, ou nos 66, pelo menos, das Bíblias evangélicas? Será? Mas o certo é que se a gente pegar a Bíblia e começar pelo Apocalipse, a tendência é não entender nada. Mas se pegarmos lá do início, nós teremos dificuldade de entendimento também.
mas teremos o exercício da inteligência ao longo da Gênese, que é um livro complexo, ao longo de todos os outros livros, mas depois nós vamos começar a entender aquelas leis, lá, olho por olho, dente por dente, lá dos livros de Moisés, aqueles comportamentos lá dos homens, das leis que foram feitas pelos homens. Nós vamos chegar lá no Levítico, por exemplo, que é o terceiro livro, né? No Levítico, nós vamos ver aquelas regras claríssimas que foram colocadas para os homens daquela época e que a gente lê hoje e fala, nossa, realmente, muito claro. Mas hoje nós até achamos que é absurdo. Muita coisa que está lá, mas não é absurdo, não. Hoje, nós, às vezes, disfarçamos esse conhecimento porque tem coisas lá que nós ainda não estamos fazendo. Mas lá está claro. Então, está clara a questão até da carne dos animais que deve ser comida ou não. Está especificado que tipo de animal que a carne vai servir para a alimentação do homem. Porque antes, lá no princípio, não era para comer carne, era para ser vegetariano. Mas depois do Noé, as coisas mudaram e passou a admitir a comer a carne. Aí vem a regra, vem a lei. Essas regras estão sendo aperfeiçoadas hoje e os grupos de pessoas que são vegetarianos, os veganos, né, que não comem nada de animal, os vegetarianos que têm algumas restrições, mas às vezes ainda aceitam alguma coisa animal, e aqueles que são mistos, né? Então, tudo isso é o aperfeiçoamento daquelas leis lá. Naquela época, não podia comer a carne de porco, era proibido. Hoje, nós já estamos nos proibindo de comer a carne do porco, do boi ou da vaca, a carne vermelha em geral. Outros estão se proibindo também de comer a carne branca. Outros estão comendo só a carne de peixe, por exemplo, que é branca, mas que tem assim, uma proximidade com o vegetal. E aí a gente vai buscando esse aperfeiçoamento através dessa, eu achei essa palavra hoje, essa superposição de conhecimentos, porque eu lembro das camadas da Terra, porque foi uma superposição de camadas ao longo dos milênios que fez com que a Terra tivesse condição de vegetação, para depois ter condição da habitação dos animais, até chegar na condição de preparação para a habitação do homem. Tudo isso faz parte desse processo, desse progresso que o Delano leu lá na questão do Livro dos Espíritos e sugeriu que nós lêssemos. Então, esse progresso é que vai nos ajudar nesse crescimento todo e vai chegar um momento que céu ou inferno ou umbral, para nós não fará sentido nenhum, porque vamos entender claramente que é uma posição nossa, é uma posição mental, é uma posição espiritual que independe do lugar. E o umbral, que eu disse que é o inferno dos espíritos, né? E é mesmo, tem muita gente que tem medo do umbral. Umbral é uma porta, passagem. Ele vai representar a passagem do plano material para o plano espiritual. Quando nós desencarnamos, nós saímos do plano físico e vamos para o plano espiritual. O plano espiritual tem as suas gradações. E talvez isso tenha gerado essas divisões aí dos céus. Nessas gradações, tem as partes inferiores mais materializadas, que são próximas da Terra, e o umbral, a passagem da Terra para o mundo espiritual mais sutil, mais suave. Essa região é a região que abriga a nossa materialidade espiritual, vamos chamar assim. Porque, às vezes, estamos muito apegados à vida material. Então, tem regiões nessa saída da Terra que vamos nos direcionar para elas para eliminar um pouco mais essa materialidade e assumirmos a nossa condição espiritual. Então, por isso, todos nós precisamos passar por ela.
ao passar por ela, nós vamos ficar mais ou menos tempo de acordo com o que nós conseguimos nos desmaterializar aqui, durante o tempo da nossa existência física. Então, o conselho para nós hoje é que nós pensemos sobre isso. Começar a desmaterializar já encarnados. Começar a dar os valores reais a cada coisa. Eliminar os vícios. Eliminar uma série de enganos que nós viemos praticando aqui ao longo da nossa encarnação. Porque esses vícios, esses defeitos, esses enganos, esses apegos que nos mantêm presos a coisas, é que vão nos manter presos nessa região chamada umbral. Então, nós podemos nos livrar do inferno, nos livrando dos apegos às coisas. Não é nos livrar das coisas, é nos desligar delas, embora possamos utilizá-las com tranquilidade, mas desapegados, certos de que nós deixaremos tudo isso aqui. Então, aí o Kardec continua no comentário dele, né? Daí as expressões, subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje, a ciência demonstrou ser a Terra, apenas entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos, sem importância especial, que traçou a história da sua formação e lhe descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo. Teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório, achamo-lo na encarnação, nas vidas, existências corporais ou físicas. Céu e inferno está em nós, o paraíso, né? Purgatório é a oportunidade que nós temos de destruir o nosso inferno enquanto ainda estamos aqui na Terra. Nós gostaríamos hoje de concluir o estudo fazendo uma outra homenagem. Nós iniciamos com a homenagem ao Hippolyte Léon Denisard Rivail, que virou Allan Kardec, né? Então, quem nasceu no dia 3 de outubro de 1804 foi o Hippolyte. Mas, no dia 3 de outubro de 1226, desencarnou. 3 de outubro de 1226, desencarnou Giovanni de Pietro de Bernardone. Sabem quem foi? Mais conhecido, o Delano já homenageou também de uma certa forma, mais conhecido como São Francisco de Assis. Ele nasceu, tem uma dúvida, né, se foi em 1181 ou 1182, e desencarnou 3 de outubro de 1226. Foi um frade católico, nascido na atual Itália, e depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, mais conhecidos como franciscanos, que renovaram o catolicismo de seu tempo. Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros e com sua crença de que o evangelho devia ser seguido à risca, imitando-se a vida de Cristo, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes
e com a humanidade do seu tempo. E por ter sido esse grande exemplo de cristão que fundou essa organização e deixou um exemplo que até hoje perdura e deixou e viveu aquela vida que até hoje lembramos, nós temos o livro da Joana de Ângeles, que chama Vitória sobre a Depressão. Joana de Ângeles, né, ditado ao Divaldo Pereira Franco, no segundo capítulo, chama Em Louvor ao Irmão Sol. Não vou ler tudo, não, que é meio grande o capítulo, depois vocês leiam. Mas, em Louvor ao Irmão Sol, finaliza com uma prece. Porque nós podemos fazer preces a São Francisco, que foi um dos que ensinou uma das mais utilizadas orações do nosso tempo. E hoje nós podemos fazer prece a ele, como prece de finalização das nossas reuniões, como prece de pedido pelos nossos doentes, como prece de pedido por todos nós, pelas nossas dificuldades, mas principalmente em agradecimento a ele por tudo que ele representou para nós aqui. Então, na mensagem aqui, mais no final, diz assim, a Joana de Ângeles, né, diz assim, ó irmão, cantor dos desesperados e esquecidos. O mundo moderno, rico de glórias e pobre de sentimentos, orgulhoso das suas conquistas rápidas, mas que não nota a imensa aflição em que estorcegam as multidões famintas e excluídas da sua sociedade, vivendo uma insuperável noite de horror e de incertezas, necessita de ti com muita urgência. Nunca houve tanta carência de amor quanto agora. Por isso, o teu canto virá diminuir a angústia que se transformou em patética afligente na terra sofredora. Há, sem dúvida, grandezas que defluem da ciência e da tecnologia, mas a solidão, a ansiedade, o medo e as incertezas, todos eles filhos do materialismo insensível, produzem o vazio existencial, os transtornos psicológicos graves, as doenças psicossomáticas, a loucura pelas drogas, pelo alcoolismo, pelo tabaco, pelo sexo desvairado, levando suas vítimas à fuga pelo suicídio injustificável. Volta, irmão Francisco, para novamente reunir as tuas criaturas, todas elas, à tua volta, como fizeste naqueles dias já recuados, conduzindo-as a Jesus. Novamente, convoca os teus irmãos Leão, Rufino, Chapéu, assim como aqueles outros que contigo construíram o mundo que te escuta há 800 anos, mas não tem coragem hoje de seguir teus passos. Quantos te abandonaram após a tua volta ao grande lar? Ainda escutamos o silêncio da desertão deles na turbulência das atrações de onde haviam saído e para onde retornaram com avidez. Eles estão novamente na terra, aturdidos, saudosos, aguardando a tua voz que conhecem e não conseguem esquecer. A tua Assis querida agora está ampliada, além das muralhas em que se resguardava, e a sociedade em agonia deseja pertencer-lhe à cidadania. Há música no ar, silêncio nos corações e lágrimas nos olhos de quase todas as criaturas desses dias de inquietações e de incertezas. Em decorrência, há uma grande expectação denunciando a espera. Volta, por favor, irmão Alegria.
a fim de que a tristeza do desamor bata em retirada e uma primavera de bênçãos tome conta de tudo. O céu azul que te agasalhou e os campos verdes com lavanda perfumada que os teus pés feridos pisavam, continuam aguardando-te. Há multidões que te vêm louvar, bolhentas e festivas, mas indiferentes ao teu chamado, sem valor para te seguir. Canta, então, novamente, a tua oração simples, a que nos brindaste naqueles dias inesquecíveis, e onde houver desespero, faze que se manifestem a paz e a esperança. E em razão da ameaça da morte iminente, o ser ressurge em júbilos ante as certezas da ressurreição, porque é morrendo que se vive para sempre. Irmão Sol, a grande noite moral da atualidade te aguarda ansiosa. Joana de Ângeles, obrigado a todos pela presença, pela oportunidade, e que as vibrações deste momento possam ser vibrações de consolo a todos os nossos irmãos que passam por sofrimentos e dificuldades neste momento difícil da nossa humanidade. Obrigado. Jesus esteja com todos.